Olá pessoal, tudo bem? Professor Vedana, mais uma vez, hoje vamos falar da prova da UFO. Também queria pedir para vocês que se o conteúdo das aulas aqui está agradando, dá um retorno ali para a gente, comenta, dá o seu curtir também, se inscreve no canal. Isso nos motiva a continuar em frente. Pessoal, é o seguinte, antes da gente resolver as questõezinhas que o professor trouxe, eu coloquei aqui um gráfico para vocês que mostra quais são as partes da física que mais são cobradas na prova da UFO. Tá? O levantamento aqui é de 2016 até o último vestibular. Então, a gente vê uma predominância muito grande, né? Mas absurdamente grande das questões de mecânica. Dentro da mecânica, o que o professor pode destacar para vocês? A dinâmica, tá? As leis de Newton, a gravitação, tem aparecido com bastante frequência nos últimos anos, ok? Mas a prova da UFO, sobretudo, ela é uma prova que diversifica muito bem. Então, se você pegar uma prova de um ano, né, específico, você vai ver que tem lá 3 questões ou 4 questões de mecânica, mas você também tem uma questãozinha de magnetismo, uma de eletricidade, uma de circuito, uma de termo, uma de ótica. Então, a gente tem uma divisão até ondulatória também, tá? Então a gente tem uma divisão interessante aí que contempla boa parte da física, tá? Do estudo da natureza. Como dica para ti, né, que eu posso te falar aqui para orientar o teu estudo nessa semana é dar uma revisadinha no que cai mais, né? Se mecânica cai mais, é o teu ponto fraco, dá uma revisadinha lá, é lá que a gente tem que pegar, tá? Se de repente você já revisou mecânica nas semanas que passaram, tudo bem. Então agora nas próximas semanas vai olhando aí o que cai, né? Também eletricidade cai bastante, termo, magnetismo e vai fazendo a revisãozinha nessa ordem. Tá legal? Muito bom. A gente muda aqui a nossa tela, vamos para cá, e aí o professor colocou algumas questões para a gente trabalhar e eu vou fazer alguns comentários também sobre elas, tá? Listinha aqui embaixo. A questão número 1 diz assim, ó, além de poderem ser observados em pequenos objetos e máquinas construídas pelo homem, os campos magnéticos também estão presentes em escala astronômica. O professor vai diminuir aqui só um pouquinho para ficar mais fácil da gente ler. Tá? As estrelas, como o Sol, produzem intensos campos magnéticos, criando ao seu redor o que se chama de magnetosfera. Existem objetos estelares capazes de produzir campos magnéticos absurdamente altos, como o que ocorre nos pulsares, restos mortais e estrelas gigantes constituídos apenas por nêutrons. Estrela de nêutron também chamada, tá, gente? São campos magnéticos na ordem de 100 milhões de Tesla. Perto deles, o campo magnético produzido pela Terra é quase nada. Sua intensidade está na ordem de 0,0001 Tesla, bem menor do que a do ímã de geladeira. Mesmo assim, o campo magnético terrestre é de fundamental importância para o desenvolvimento da vida por aqui. O fato de o planeta possuir um campo magnético impede que partículas com alta energia vindas do espaço interestelar ou do próprio Sol atinjam a superfície terrestre, o que poderia ser prejudicial a diversas formas de vida, inclusive a nossa. Esse é um texto, né, de Ciência Hoje sobre campo magnético da Terra. Já vou aproveitar o exercício para fazer uma recomendação. Revista FAPESP de 2020, né? Fez uma reportagem bem bacana falando sobre o campo magnético terrestre, tá? Está sofrendo algumas mudanças importantes, então se você se interessa pelo assunto, é uma leitura legal. Procura na internet que você acha a reportagem. A respeito do magnetismo terrestre, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, as partículas com alta energia vindas do espaço interestelar ou do próprio Sol, citadas no texto, quando eletrizadas e sob a ação do campo magnético terrestre, são responsáveis pela formação das auroras polares. E aí, gente, coisas para a gente destacar, né, na leitura. As partículas com alta energia vindas do espaço ou do próprio Sol, quando eletrizadas, isso é muito importante, né? Porque tem um assunto que a gente estuda no ensino médio, que é força magnética. Isso aqui te diz alguma coisa? Faça bom vestibular, lembra? Força magnética sobre carga eletrizada, carga elétrica, né? Carga eletrizada já é um pleonasmo. Hein?
E aí, o que ele falou? Que essas cargas entram no campo magnético terrestre e vão para os polos, polo norte ou polo sul, aurora boreal, aurora astral, e dão origem a essas auroras. Exatamente, né? A origem das auroras são a entrada, né? Ou é a entrada dessas partículas aí pela atmosfera da Terra, tá? Tem a ver também com a colisão, né, das partículas com com os próprios átomos, né, que estão no ar, mas é isso aí que ele falou, sim. Então, número 1, verdadeira. Item 2, as bússolas são pequenos ímãs. São sim, que quando livres para girar, alinham-se com o campo magnético terrestre citado no texto e se posicionam aproximadamente na direção norte e sul do planeta. É exatamente isso, né? E aí, pessoal, tivemos um probleminha na câmera, então o professor fez uma edição aqui, tá? Das imagens. A gente estava falando sobre a bússola, né? Ela nada mais é do que um ímã, então ela tem dois polos magnéticos, né? Representado aqui pela setinha, polo magnético norte e polo magnético sul. E o que o item 2 falou é que se a gente tiver um campo magnético nessa região, vou fazer aqui um campo magnético para cima aqui, a nossa bússola vai ficar alinhada com o campo, né? Por que ela alinha com o campo? A gente pode pensar nos polos magnéticos que originaram esse campo aqui também. Se aqui a gente tem o campo saindo dessa região, então aqui é como se a gente tivesse um norte magnético, né, do ímã. E aqui a gente está vendo que o campo magnético está chegando nessa região, né? Então é um sul magnético. E os polos opostos se atraem, ok? O norte é atraído pelo sul, né? E o sul aqui da bússola é atraído pelo norte. Ok? Então, o item 2 também é verdadeiro. O item 3 fala: o campo magnético terrestre, apesar de baixa intensidade, como citado no texto, possui módulo, direção e sentido constantes em todos os pontos da superfície da Terra. Isso não é verdade. Fato esse que possibilita seu uso na orientação de viajantes em qualquer posição do planeta. Ele existe em todas as posições do planeta, mas ele não é igual em todas as posições do nosso planeta, tá? Vale uma leitura, lembra que o professor recomendou, né? A reportagem aí da revista FAPESP. Então esse último item é falso e a nossa resposta é a letra B. Ok? Então, uma questão teórica, né, para relembrar alguns conceitos aí fundamentais sobre o magnetismo. Tá? Questão número 2. Fala sobre o morcego. O morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está a que distância dele? Considere a velocidade do som no ar 340 metros por segundo. Bem direta a questão, né? Vamos lembrar o que é eco. Eco é o som que foi até o obstáculo e voltou até o morceguinho. Então ele percorre duas vezes essa distância, ok? Nesse intervalo de 0,3 segundos. Para resolver essa questão, a minha sugestão para você, para não errar, né, é fazer V igual a ΔS por ΔT, ok? Mas lembra dessa questão do vai e volta. Velocidade do som, 340 metros por segundo. O ΔS a gente vai achar e o tempo 0,3 segundos. Ok? 340 vezes 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 34. 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 3 dá 9, com 1, 10. 102 metros. Mas lembre-se que 102 metros é o que o som andou para ir e voltar. Então, a resposta do exercício, portanto, a distância, vamos chamar assim, né, é de 51 metros. Ok? Cuidado aí, porque o autor da questão, né, ele foi bem safadinho e colocou lá 102 também, né, para pegar os desavisados. Mais uma vez a gente tem aí a letra B. Ok? Questão número 3 fala sobre um pouquinho um pouquinho de história da ciência, né? No século XVI, as pessoas acreditavam que a Terra não se movia. Todavia, atualmente sabemos que ela se move e um conceito físico que sustenta e auxilia na justificativa dessa ideia é o dá.
Essa questão exige que você tenha uma certa leitura, né, um certo conhecimento sobre a história da ciência, tá? Bom, quem trabalhou muito com essas ideias aí, uma das pessoas que trabalhou muito com essas ideias para provar que a Terra se movia ou não foi Galileu Galilei, né? E essa questão da inércia, na época as pessoas pensavam que se a Terra se movesse, os pássaros, né, deveriam ficar para trás, ok? Porque a Terra iria ultrapassá-los, né? Imagina lá, a Terra está andando, o pássaro está lá voando, a Terra ultrapassa o pássaro, né? E Galileu conseguiu provar que isso estava errado, porque quando a gente joga uma bolinha para o alto, né, ela está na nossa mão, a gente joga para o alto, a gente está parado em relação à Terra. Essa bolinha sobe e enquanto ela sobe e desce, a gente também anda junto com a Terra, né? E a bolinha ainda assim cai na nossa mão. Qual é a justificativa para isso? É que quando a bolinha está na sua mão, ela já tem uma velocidade, mesmo que olhando, né, em relação à Terra pareça que não, mas ela tem uma velocidade que é igual à da Terra, inclusive. Então ela já está andando junto com a Terra, junto com você. E quando você joga para cima e para baixo, ela não perde, né, essa velocidade. Ela tem a tendência de permanecer com o movimento que já existia anteriormente. Muito legal, isso aí tem várias experiências a respeito, tá? Que ilustram. A melhor resposta ali é a letra C, né? É a inércia. Ok? Por que o senhor colocou essa questão, gente? Tem mais uma, né? Que é a número 4, ó, porque a gente viu em 2020 muitas coisas interessantes, né, acontecendo do ponto de vista da exploração espacial, né? E a gravitação lida justamente com isso, né? Com o estudo do nosso sistema solar, do universo também como um todo, tá? Então, um tema interessante aí para você ler, né, durante esse ano, tá? Tem um canal no YouTube chamado Space Today também, que é muito legal, conteúdo bom para você seguir e se manter atualizado. Questão número 4. A intensidade da força gravitacional em cada um dos planetas do sistema solar é diferente. Força gravitacional é diferente em cada planeta. Comparando-se dados da Terra com os de Saturno, tem-se que a massa do nosso planeta é aproximadamente 100 vezes menor, acho que a gente vai precisar virar aqui e anotar, ó, do que a de Saturno. Vamos anotar isso já? Questão 4, massa da Terra é a massa de Saturno sobre 100. E o raio de Saturno é cerca de 9 vezes maior que o raio terrestre. Então, o raio de Saturno é igual a 9 vezes o raio do planeta Terra. Ok? Deixa eu ver se está aparecendo tudo ali. Legal. E aí vem a perguntinha. Se um objeto na superfície da Terra tem peso P, quando colocado na imaginária superfície de Saturno, terá peso de aproximadamente quanto? Por que imaginária superfície? Porque Saturno é um planeta gasoso, ok? Então, ele não tem uma superfície sólida, né, como tem o nosso planeta, tá? O que o peso tem a ver com a força gravitacional, Vedana? Lá no começo ele falou força gravitacional, ó. Aqui. O peso é a força gravitacional, tá, gente? Só que é o nome particular que a gente dá para a situação em que um corpo está na superfície de um planeta, ok? Ou de uma estrela, ou de um satélite natural. Qual é a equação da força gravitacional? A força gravitacional é G, Emão, Eminho, sobre D quadrado. Muito parecida com a lei de Coulomb, né? Legal. E a força-peso? Peso é M vezes G. Se você for tentar ser muito rápido, né, esperto, você pode falar assim, eu vou usar só essa aqui. Não dá, tá, gente? Não dá para usar direto essa equação aqui. Bom, mais uma vez a câmera aqui deu trabalho, né, para o professor. Então a gente tem um cortezinho aí no vídeo, tá? Mas vamos lá. Seguinte, a gente já anotou do enunciado, né, que a massa da Terra é 100 vezes menor que a massa de Saturno, e anotamos também a relação entre os raios. O raio de Saturno é 9 vezes maior que o raio da Terra. O professor até cobriu aqui porque eu já tinha escrito, tá? Também isolei aqui, ó, para a gente ficar com o mesmo tipo de relação, né? A massa da Terra vezes 100, ok? Acho que fica mais fácil, né, da gente pensar, igual a massa de Saturno, tá? Ele está comparando as forças gravitacionais, né? Então, o professor escreveu a equação da força gravitacional. Ó, a força gravitacional é G vezes Emão vezes Eminho dividido por D ao quadrado. Mas ele também chamou, né, força-peso. Então aqui está peso igual a M vezes G.
Cuidado com a equação aqui da força-peso, porque de repente você pensa assim, o G é constante, então o M é diretamente proporcional ao P. Não é nesse caso desse exercício, tá? Porque ele está variando o planeta, então esse G está mudando. Minha sugestão foi, eu já comecei a escrever, vamos continuar daqui, comparar. A massa de Saturno é 100 vezes maior do que a massa da Terra. Então, se esse aqui aumenta 100 vezes, é a massa do planeta, esse aqui é a massa do corpinho, a força tende a aumentar 100 vezes. Tende a aumentar 100 vezes, mas ela não vai aumentar de fato. Por quê? Esse D que está aqui é o raio do planeta, é a distância até o centro do planeta. O corpinho está próximo da superfície, então essa distância é o raio. E essa distância ela é 9 vezes maior, mas está ao quadrado. Então, aumentar aqui, multiplicar por 9, né? Aqui a gente tem que dividir por 81. Então, vamos escrever o peso lá em Saturno é 100 vezes o peso na Terra, que ele chamou de P, só que dividido por 81, né? Porque tende a aumentar 100 vezes, mas tende a diminuir 81 vezes. E aí, com base nessa análise, a gente já pode olhar para as alternativas. Olha lá, bem direto. 10P, 001P, 100P ou 1,2. Isso aí só pode ser 1,2, né, gente? Então, a resposta do exercício 4 é a letra D, de diáspora. Ok? Questão número 5 é uma questão também bem direta, tá? É sobre espelhos esféricos, né? Uma pessoa vai até um museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelhos, côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem e que é possível essa pessoa obter para si própria? Então vamos lá, tem três possibilidades, 3 tipos de espelhos, mas tem só o espelho côncavo tem 5 tipos de imagens, né? Então cuidado. Letra A, tem espelho côncavo desenhado. O objeto, olha os 3 tracinhos, o objeto está entre o foco do espelho e o vértice, e a imagem está aqui atrás, está direita e está maior, virtual, direita e maior. Esse é o espelho de maquiagem, esse é o espelho côncavo, isso aqui está certo. Opa, então o 5 a resposta é a letra A direto. O professor já vai até anotar que o desenho está correto. Mas vamos olhar a B, vamos olhar as demais. Se você está no foco de um espelho côncavo, a sua imagem está no infinito. Ela é imprópria, ok? Então isso aqui está errado. Letra B, ou melhor, letra C. Espelho plano, você está na frente do espelho plano, é o espelho do banheiro, né, comum. A imagem é do mesmo tamanho que o objeto, virtual, direita e do mesmo tamanho. Tá? No espelho convexo, que é a letra D, a imagem é atrás do espelho, olha lá os 3 tracinhos, tá certo? A imagem virtual, porém ela é direita. Toda imagem virtual é direita, é uma coincidência, né? VMed é o macete. VMed, virtual, menor e direita. Tá bom? Espelho convexo. Então, questão número 5, bastante direta, né? Vamos para 6. Relâmpagos são eventos elétricos, normalmente de curta duração, gerados a partir de nuvens carregadas que possuem potenciais elétricos com altos valores em relação à superfície da Terra, muita voltagem. E durante a sua incidência, podem atingir elevados módulos de corrente elétrica, muita amperagem. Um dado relâmpago tem a duração de 1 segundo, esse é o tempo. É gerado em uma nuvem que possui uma voltagem potencial elétrico de 300 milhões de volts em relação à Terra e atinge o solo com uma corrente elétrica média de 36 mil ampere. Qual foi a pergunta? Quantas lâmpadas de 60 watts cada seriam mantidas acesas durante 10 minutos com a energia desse relâmpago? Quantas lâmpadas de 60 watts, então ele deu a potência de cada lâmpada, seriam mantidas acesas durante 10 minutos, também deu o tempo, com a energia desse relâmpago. Olha só, para você não gastar muito tempo para resolver a questão, eu sugiro que você pense assim, com a energia, né? Então, a descarga elétrica, ela transporta uma certa quantidade de energia. Então, aqui os dados. E essa energia é a mesma que para as lâmpadas, para as N lâmpadas. Então, vamos fazer assim. Lembra da equação PET? Potência, energia por tempo.
Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a câmera. Tá. Então, a energia é a potência vezes o tempo. Muita gente chama isso aqui de empate, né? Bacana. Para as lâmpadas, vou escrever aqui para ficar organizadinho. A energia tem que ser N vezes, N é o número de lâmpadas, 60 watts durante 10 minutos, vamos passar para segundos, né? 10 vezes 60. Nem mexe nisso, não precisa fazer a conta, deixa assim. Ok? Repara que o N é o número de lâmpadas, por isso que eu multipliquei aqui na frente por N. Tá bom? Legal. E para a descarga elétrica? Descarga elétrica. O que eu sei? Para a descarga elétrica, a gente tem... Deixa eu abrir aqui, vou voltar lá para cima. A gente tem a voltagem, que é o U, ok? A gente usa bastante, né, em elétrica. E a gente tem a corrente, que é o I, aqui embaixo, ó. Ah, então dá para fazer pio. Lembra do pio? Isso, só que com o pio você acha a potência. Você vai achar quantos joules por segundo, quantos watts. Mas você tem o tempo também, né? E aí você chega na energia. Quer ver? Vamos fazer o pio primeiro separado, ó. Pio. Ah, só que aí, vamos fazer um negócio aqui para ganhar tempo também, ó. Mais uma vez, você ia estar lá no dia do vestibular, né? A potência não é o PET, então eu já vou substituir aqui também, ó. É energia por tempo. É igual a I vezes U. Juntei as duas equações, tá? Então, a energia da descarga elétrica vai ficar I vezes U vezes ΔT. O professor quis juntar tudo, eu não quero fazer a conta de verdade, eu quero só deixar montada. Aí, a corrente, vamos pegar os valores, 36 mil. E o U, 300 milhões. Ô, gente, vamos colocar aquilo ali em potência de 10, né? 3 vezes 10 na 8. 3 vezes 10 na 8, durante 1 segundo. Tá, e essa energia a gente vai usar para quê? Para acender aquelas lâmpadas lá, ó. Ah, então agora é só igualar. Isso. Então vai ficar N vezes, olha que bonitinho, 6 vezes 6, 36. Já vou fazer direto. Só que sobrou 1, 2, 3 zeros. Então 36 vezes 10 na terceira. Igual... Aqui, ó, 36 vezes 10 na terceira também, né? Na verdade, tá diferente, mas a gente já vai escrever igual. Olha, que bacana. Vezes os 300 milhões lá. Vezes 1, não precisa nem pôr mais. Gente, não foi coincidência, claro, né? Tudo pensado já, ó. 3 vezes 10 na 8 lâmpadas. É muita lâmpada, né? Daria para acender com essa energia. Deixa eu abrir aqui, voltar para as alternativas. Tá lá, né? 3 vezes 10 na 8, questão 6 é a letra A. Não é a única forma de resolver, mas foi uma forma mais rápida, né? Que o professor imaginou aí para você fazer no dia. Legal. Para encerrar, a UFO sempre cobra uma questãozinha de física moderna. E o assunto que mais caiu foi a quantização de energia, assim como na FUVEST, tá? A FUVEST também tem essa particularidade. Então, eu peguei uma questão teórica para a gente relembrar alguns conceitos sobre quantização de energia. As radiações eletromagnéticas possuem diversas aplicabilidades na vida cotidiana. E o espectro das mais utilizadas pela humanidade é formado por radiações que possuem comprimentos de onda que vão desde dimensões atômicas, raio-x, radiação gama, até centenas de metros, como as ondas de rádio. O Enem já perguntou, né? Qual é o tipo de onda do celular? Onda de rádio. Conforme a ciência atual postula, a radiação eletromagnética possui caráter dual. Pode ser considerada partícula ou onda, dependendo da situação em estudo. Pode-se associar a cada feixe de radiação eletromagnética um feixe de partículas, chamados de fótons. E a energia de cada fóton depende de uma constante, chamada constante de Planck, que tem esse valor aí, e é diretamente proporcional à frequência da radiação. Ele acabou de te tentar dar uma diquinha, tentar fazer lembrar da equação da quantização de energia, E igual a HF. O E é a energia da radiação
do fóton, ok? A energia do fóton, o H é a constante e o F é a frequência desse fóton. Aqui também é legal que você tenha uma noção, uma imagem na sua cabeça de um espectro eletromagnético, tá? Então, dica do professor, caso não tenha, dá um printzinho numa aí na internet, coloca no Google espectro eletromagnético, dá um print, deixa de fundo de tela do celular uma semana aí, você vai ficar olhando tanto para aquilo, tá? Que a gente pega, né, muito celular na mão, você acaba se familiarizando, tá? Sobre as radiações eletromagnéticas são feitas as seguintes afirmações: quanto menor o comprimento de onda da radiação eletromagnética, maior a energia do fóton associado a ela. Galerinha, verdade por quê? Ondulatória. Vá lamber ferida, equação fundamental da ondulatória. Quanto menor o comprimento de onda, deixa eu ver se está aparecendo aqui bonitinho para você. Tá. Como a velocidade é a mesma, a frequência será maior. Como a frequência será maior, mais energia. Então, esse item 1 é verdadeiro. Ok? Item 2. Quanto maior a energia de um dado fóton associado a uma dada radiação eletromagnética, menor será a sua velocidade. Não, a velocidade é a mesma, né? No vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo e no meio, se não for o vácuo, aí depende do meio, tá bom? Então, item 2, falso. 3. A energia de um feixe eletromagnético constituído... Deixa eu anotar aqui, né? Item 2, falso. Item 3. A energia de um feixe eletromagnético constituído de radiação de frequência constante é discreta. Essa palavra é uma palavra que a física adora. O que significa dizer que alguma coisa é discreta? É sinônimo de dizer que ela é quantizada, isto é, ou seja, só pode assumir valores múltiplos inteiros de um valor mínimo. A energia é quantizada, é isso que significa essa equação. Vamos traduzi-la? É verdadeira, né? Mas vamos traduzir a equação. É assim. Eu tenho um fóton de raio-x. Todos os fótons de raio-x vão ter a mesma frequência. Então, cada fóton vai ter uma dada energia e a radiação como um todo, o coletivo, é a soma das energias de cada uma dessas partículas, ok? Você pode pensar do mesmo jeito, o mesmo mecanismo que você usa para entender carga elétrica. Toda a carga elétrica do universo que existe é devido à carga elétrica do elétron ou do próton, né? Ah, então se eu pegar um elétron, ele tem uma carga tal. Se eu pegar toda a carga do universo, vai ser múltiplo desse valor. E a energia é a mesma coisa, tá? Daí que vem a ideia de quantização, né? Muito bom. Portanto, é verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão 7, letra B de bola. Meus queridos, espero ter ajudado um pouquinho. Desejo a todos uma excelente prova. O professor até colocou aqui uma mensagenzinha no final. Boa prova para todos. A gente se vê na resolução.